aviação civil brasileira teve o melhor mês de setembro da história. Foram quase 10 milhões de passageiros, 7,9 milhões eram em voos domésticos e mais de 2 milhões em internacionais só no mês passado. No acumulado do ano, são quase 87 milhões de passageiros nos primeiros 9 meses de 2024. Até agora, o melhor ano havia sido 2019, antes da pandemia. Foram mais de 118 milhões de passageiros, entre voos domésticos e internacionais. A pandemia fez os números despencarem nos 2 anos seguintes. A aviação civil começou a se recuperar em 2022 e no ano passado foram 112 milhões de passageiros. O setor de aviação no mundo tem se recuperado com passos muito mais largos e se recuperado com indicadores mais positivos do que no Brasil. Ainda que o Brasil exista um crescimento do turismo, existe uma dificuldade muito grande pela situação macroeconômica do país. A aviação ela é muito afetada pelas variações do dólar, isso em mercado doméstico, né? Pelas reformas tributárias, pelos custos das companhias aéreas, que estão sempre subindo e estão sempre subindo porque são custos referenciados em dólar. Entre os aeroportos, destaque para Guarulhos, em São Paulo, que teve crescimento de mais de 27% entre janeiro e setembro desse ano. Quase 100 milhões de passageiros passaram pelo terminal. O Galeão, no Rio de Janeiro, ficou em segundo lugar, seguido por Brasília, Congonhas, em São Paulo e Viracopos, em Campinas. Entre as companhias aéreas, a Latam lidera com folga, mais de 50 milhões de passageiros. Em seguida vem a Azul e, em terceiro lugar, a Gol. Existe uma flutuação, uma variação muito grande no Brasil entre um mês que é muito bom para as companhias aéreas e um mês que é muito ruim. Mas isso se deve também à variação desses fatores exógenos, como o dólar, como o preço do combustível, e que afetam sobremaneira a atividade das empresas aéreas aqui no nosso país. O paradoxo a esse bom momento da aviação brasileira é a crise enfrentada pelas companhias aéreas desde a pandemia. A Gol segue em recuperação judicial. Em agosto, a Câmara aprovou o crédito de 5 bilhões de reais vindos do Fundo Nacional de Aviação Civil. Os recursos serão liberados a partir do ano que vem. Não somente devemos olhar para linhas de crédito, financiamento facilitado pelo governo, mas também uma reforma macro, uma reforma estrutural no ambiente de negócio das companhias aéreas. As companhias aéreas aqui no Brasil, elas enfrentam dificuldades tributárias, dificuldades no âmbito da legislação trabalhista, uma burocracia ainda bastante elevada, por mais que a ANAC e o governo tenha se empenhado em diversas administrações para melhorar esse ambiente, desburocratizar o ambiente, mas para se pensar numa recuperação mais pujante, é necessário também que se fale de uma reforma estrutural no setor da aviação.